Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado. Olá, muito bom dia. Bem-vindo ao nosso programa Em Destaque aqui pela TV Sim SBT. É uma honra ter você conosco no nosso programa Em Destaque. E hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre uma tradição do Espírito Santo que se chama Óticas Paris. O mercado de óticas, mas a gente também, claro, quer entender como que uma marca atravessou tanto tempo e ainda se mantém jovial e inovadora. Tudo isso, claro, com uma história familiar muito importante por trás de todas as iniciativas. E nós vamos entender tudo isso muito mais com a nossa convidada. Trata-se então da Ana Luísa Azevedo, diretora executiva das Óticas Paris, a quem a gente agradece a presença no nosso programa. Muito bem-vinda, Ana. Obrigada ao convite e bom dia a todos. Que bom. Acho que a gente pode começar justamente então falando um pouco da história da empresa, né? Que se confunde muito com a história da sua família, Sim. Claro, né? Mas para a gente entender então, como que surge Óticas Paris para o mercado capixaba? As Óticas Paris surgiu em 1979, foi fundada pelo meu pai, lá no centro de Vitória. Meu pai ele já tinha 30 anos de idade, já tinha uma longa trajetória de ótica e ele resolveu abrir o próprio negócio. Então ele abriu a primeira loja no centro e foi expandindo e em 2 anos já tinha 8, 9 lojas e a gente foi crescendo assim. Que excelente. Uma trajetória, então, de décadas no mercado do Espírito Santo, né? Quantos anos já fizeram as óticas? Esse ano a gente completa 46 anos. 46. Quanta transformação não foi vista, né? Sim. Se o trocadilho permite isso. Muita transformação. Pois é, porque além de tudo, né, a gente trata de uma parte muito sensível das pessoas, que é a visão, Sim. né? Seja pela própria proteção, né, se a gente pensa nos óculos solares, mas tanto quanto para oferecer uma qualidade de visão melhor, dependendo, claro, cada um com o diagnóstico que teve, né? Sim. Então isso entra muito na vida das pessoas, o cuidado com a saúde delas através das Óticas Paris. Sim, e a gente atende famílias, né? Então, como já temos 46 anos de história, e a gente tem funcionários de 44 anos de história de empresa, essa equipe vai atendendo todo mundo, vai até a casa das pessoas. Então, realmente, as Óticas Paris faz parte da história de muita gente. Com certeza. E quando a gente tem, né, a noção de que funcionários permanecem durante longos anos, né, numa empresa, é porque essa empresa, então, transmite solidez, transparência, né? E claro, como eu falei, daqui a pouco a gente vai entender também como entra a parte de inovação e outras iniciativas das Óticas Paris. Agora, Ana, se a gente pode também conversar sobre essa questão de andar junto com a família, igual eu falei, né? Sim. Uma empresa familiar, você lembrou bem do seu pai, né? Que ainda está nativa, inclusive, né? Totalmente. Como é que foi isso, essa transição, para também você entrar para, né, o hall de funcionários, entender o funcionamento de tudo? Acredito que quando você era pequena, né, as óticas já existiam. Já existia. E desde criança, desde 5, 6 anos de idade, eu vou para o escritório, vou para a loja, trabalho. Sempre foi minha paixão trabalhar com comércio, com varejo. E quando eu me formei, com 22 anos, 2 dias depois eu já estava trabalhando nas Óticas Paris. Nossa. Eu me formei em Direito, não tem nada a ver com ótica. Só que quando eu me formei, eu perguntei pro meu pai se ele me aceitaria na empresa. E era tudo que ele estava querendo, né? Então ele me aceitou, só que eu não comecei como gestora. Uhum. Eu comecei como CLT, recebendo salário mínimo, rodando todos os setores da empresa. Rodei financeiro, estoque de lentes, armações, loja, fui caixa da loja. E até que eu fui para o marketing, e do marketing eu fiquei mais tempo, e depois eu fui conquistando meu espaço, né, e ganhando mais confiança. Claro, até para entender, né, o funcionamento de tudo, já era uma marca consolidada no mercado, né, pelo que eu entendo, e entender as engrenagens e o olhar dos diferentes setores é o que dá amplitude, acho que, para entender o negócio, ou não? Sim, com certeza, porque eu consigo, assim, claro que muda muita coisa, mas com esse pouco tempo que eu fui passando em cada setor, eu consegui entender um pouco do que pode melhorar, entender um pouco de como que a equipe ali trabalha, enfim, quais são as dores, o que é muito bom, o que está funcionando.
E, paralelo a isso, eu fui estudando administração também. Então, eu fui aplicando o meu estudo na empresa. Acho que é um ponto interessante até a gente conversar com quem nos assiste. Muitos, né, são empreendedores, né, que também estão acompanhando o nosso Em Destaque. Acho que isso você falou, né, você se formou em Direito, Sim. né, já entrou no momento seguinte na empresa, que é da família, mas passando por tantos processos ali dentro. E entendi que você ali já mudou também até mais um rumo da sua vida, né, profissional, entrando num outro curso? Eu vi a necessidade de me aprofundar um pouco no conhecimento de administração, de negócios, porque eu não entendia, né? Aí eu fiz uma pós-graduação e depois eu entrei no MBA em gestão comercial, que tem a ver com a empresa, né? Isso me ajudou muito e eu acho que o estudo, com certeza, é fundamental para te dar a base para você conseguir aplicar no seu negócio. Sem estudo, pode acontecer, mas fica muito mais difícil. Os desafios aumentam, né? Sem Muito. essa base. Acho que é Sim. por isso que é muito importante. E justamente no Espírito Santo nós temos tantas empresas, né, e negócios familiares que as pessoas podem, inclusive, passar a observar isso muito melhor em relação a essa base que a formação, né, profissional pode dar e entregar. Não só porque foi uma primeira escolha e você deve ficar preso ali, mas depois, né, se adaptar, como então a nossa convidada aqui, Ana Luísa Azevedo, está nos apresentando hoje na sua história dentro das Óticas Paris, hoje diretora executiva da empresa. E aí, Ana, acho que se a gente pensa, né, nessa relação, acho que muitas pessoas podem temer trabalhar com parentes. Você com seu pai, ainda mais, né? A gente pensa na hierarquia que isso já leva da casa para dentro do ambiente de trabalho. E como é que foi lidar com tudo isso nesses anos? Olha, foi uma delícia, mas ao mesmo tempo foi muito desafiador, porque meu pai, particularmente, ele é uma pessoa extremamente exigente. Então, não é porque eu sou filha dele, que ele amenizou nem nada, mas ele me deu todas as oportunidades e foi o meu mentor, o meu mestre e o meu professor. Então, foi muito bom porque eu tive a oportunidade de aprender com ele. Ali, ele me colocou do lado dele em tudo, reuniões, na hora de comprar, em tudo. E eu aprendi muito. Mas tem a parte desafiadora, porque é impossível você não levar trabalho para casa. Você leva trabalho para casa. E na época que eu morava com meu pai, a gente jantar, 10 horas da noite, a gente estava falando da empresa e, às vezes, na empresa a gente estava falando de coisas de casa. E eu acho isso uma delícia, eu não gosto, assim, eu acho que não tem como. A gente não é uma pizza que pega as fatias, né? A gente é um todo. Então, eu acho isso uma delícia, eu gosto muito. E a gente entende do aprendizado que isso resultou. Para a gente falar do negócio propriamente dito, né? Óticas Paris hoje, como ela está posicionada no mercado, quantas lojas estão aí à disposição do cliente do Espírito Santo? Hoje a gente está com 10 lojas em Vitória, Vila Velha e Serra. E a gente está com o e-commerce também, que está atendendo o Brasil todo e está em expansão. Nosso e-commerce está indo muito bem. E hoje a gente atende todo mundo, né? As pessoas às vezes acham que as Óticas Paris pode ser uma ótica mais cara, pela estrutura da loja, pelo atendimento, mas é pelo contrário. A gente sempre foca na qualidade do serviço, mas foca muito também num preço justo e competitivo com o mercado. Mora aí uma questão muito legal mesmo de você comentar, né? Acho que até pelo tempo de mercado, né, as pessoas podem inferir, né, algumas questões, né, como essa, né? Ser um pouco a questão do preço, ser um impeditivo. E pelo contrário, né, as Óticas Paris têm sempre lojas abertas, uma ótima recepção. Então é ali que, inclusive, acontece muito da magia do negócio, de você entender a dor do cliente e os funcionários, todos os colaboradores, né, estarem atentos a ouvi-lo e trocar. É uma troca também, né? Com certeza. E o atendimento, especialmente na ótica, é um atendimento consultivo, que não basta, diferente de uma loja de roupa, você fala, eu quero uma blusa, toma. O óculos, ele precisa de técnica, o vendedor ele tem que entender para que você vai usar aquele óculos. Tem lente que você não pode vender para, por exemplo, dentista, porque pode gerar um resíduo amarelado. Tudo isso você tem que entender na hora da venda. Então, é realmente uma magia e a gente investe muito em treinamento com a nossa equipe justamente para eles estarem preparados para atender o cliente da melhor forma e para não ter retrabalho depois. Então, a gente quer o cliente
que o cliente saia da loja 100% satisfeito. E aí, então, com uma história, né, de décadas no Espírito Santo. Agora, se a gente pensar também, Ana, na questão de posicionamento, igual você falou no e-commerce, que não deixa de ser a inovação. Hoje a gente entende isso como algo até necessário para o comércio ter também a chegar a um cliente talvez mais distante ou até fora do estado. Sim. Mas na trajetória, acredito que do seu Getúlio, seu pai, né, isso gerou a inovação que hoje a gente entende como normal. Mas como é que foi adaptar tudo isso para esse negócio? Do que você acompanhou? Que lições você poderia nos lembrar agora? Olha, o e-commerce, ele surgiu na pandemia. Recente, então. Recente. Quando a gente não tinha as lojas todas fechadas, ótica não foi considerado um serviço essencial, Verdade. apesar de ser. Então Verdade. a gente teve que fechar. E como é que a gente ia fazer? Né? Eu precisava vender. E a gente criou um e-commerce do zero e fomos aprendendo. Eu achava que bastava criar o site, botar ali na internet que já ia vender. Muito pelo contrário, né? É outra realidade, é outro negócio. Você tem que ter uma equipe especializada, um setor para o e-commerce, um estoque separado para o e-commerce, para que tudo funcione muito bem. Então, assim, não é tão fácil quanto a gente imagina. Mas vale muito a pena, porque a gente hoje atende o Brasil inteiro. Inclusive, o nosso maior público não fica no estado. É pelo e-commerce? O nosso maior público do e-commerce. Ah, tá. Não é do Espírito Santo. Não fica em São Paulo, Rio, Minas. Que ótimo. Então é muito legal que mostra que a gente está realmente no Brasil todo. É praticamente uma vivência de uma loja também separada, assim, né? Loja. A vivência de uma loja ali, né? É uma loja total. E assim, é o atendimento especializado, a embalagem tem que ser diferenciada para o e-commerce, a experiência, o cliente do e-commerce ele tem que abrir aquela embalagem e sentir como se ele estivesse na loja, a experiência, né? Então, é todo um universo diferente, você tem que pensar em tudo. Que legal. Essa palavrinha experiência, tá? Fica atento nela, aparece bastante quando a gente traz aqui, né, pessoas em destaque na área que atuam, como hoje a Ana Luísa vem para falar com a gente sobre Óticas Paris. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre outras iniciativas, inclusive dela, né, para poder apresentar também a você que está aqui no nosso programa nessa manhã. Além, claro, de falar sobre um importante mercado capixaba que representa, com todas essas lojas e e-commerce, representa, gente, investimento. Tem geração de emprego, claro, por trás disso também. Então a gente contextualiza tudo isso melhor também na volta do nosso Em Destaque. Já, já. De volta, então, com o nosso programa Em Destaque aqui na sua manhã da TV Sim SBT. Hoje nós estamos falando, né, sobre uma das marcas mais tradicionais do mercado capixaba, no mercado de óticas, que é as Óticas Paris. E nós estamos aqui justamente trazendo nossa convidada, que já contou parte dessa história, mas vai continuar ainda. Ana Luísa Azevedo, que é diretora executiva das Óticas Paris, falando com a gente sobre a história da marca, né, como lidar justamente com uma empresa familiar, já que ela já representa a segunda geração, né, à frente, então, desse negócio tão representativo para o nosso Espírito Santo, com tantas gerações também de clientes atendidos. Acho que na volta a gente pode até pegar, Ana, por isso, né? Famílias inteiras, né? Vai o pai, aí depois tem um casamento, aquele cliente volta casado, volta com filho, quem sabe até os netos daqui a pouco. Exatamente. Você já percebeu isso também? Já, aí o cliente gosta do atendimento, indica para o irmão, que indica para o sobrinho. E a gente atende todo mundo da família. Eu imagino a relação afetiva, além, claro, né, de ter ali o negócio propriamente, mas a relação afetiva nesse atendimento, né? Quando acontece essa situação. É porque o atendimento, ele é feito, apesar de ser representado pela empresa, mas ele é feito de pessoa para pessoa. Então, é impossível você não criar um vínculo com aquele cliente. Então, hoje, principalmente os nossos colaboradores que têm muito tempo de casa, eles já entenderam tudo, que é o vínculo, o afeto ali que você tem com o cliente, que vai fazer com que ele fique fidelizado. Porque não é aquele atendimento protocolar, tome seu óculos e acabou. Não é, eu como pessoa, eu como cliente, eu não quero ser atendida dessa forma. E eu tenho certeza que meus clientes também não querem ser atendidos dessa forma. Então, a gente sempre tem esse atendimento mais humanizado. Que bom.
E aí a gente passa para a parte que eu falei, né? A Ana Luísa, ela tem, se a gente pode falar assim, iniciativas inovadoras também dentro de uma marca tradicional. E dentro disso, acabou avançando até para uma marca própria. É isso? Sim. Do seu trabalho? Isso. Explica pra gente. Eu sempre amei moda, amei coisas diferentes. E eu sentia falta de ter essa liberdade criativa dentro das Óticas Paris, porque hoje as Óticas Paris a gente trabalha com diversas marcas, com diversos produtos, as melhores marcas. Só que às vezes, eu quero um óculos, gostei de um óculos assim, mas eu queria um pouquinho mais assado, queria de outra cor. E eu, com a marca própria, que é a Zev, eu tenho essa liberdade de pensar em modelos diferentes. Eu que desenvolvo e desenho os modelos. Que legal. Então, realmente é do coração mesmo. É o que eu amo. E são os óculos que eu vendo, são os óculos que eu amo. Que eu realmente usaria. Como filho. Filhos criativos, né? Sim. Que excelente. Parte dela, inclusive, é a criação. Então, que ganha o mercado ainda mais com a chegada, então, da Zev. Tem quanto tempo já, a Zev? A Zev é recente. A primeira coleção dela a gente lançou em dezembro de 2024. Uma jovem. Neném. Só que tem 2 anos que a gente está estudando e buscando fornecedores para desenvolver o melhor produto com bom custo-benefício. Então, além de design, tem essa questão, né? O material que você escolheu para empregar na própria marca. Acho que isso traz até a relevância dessa própria iniciativa. Sim. E o que você trouxe ali de escolha para isso? Hoje, todos os óculos da Zev são feitos com a chapa Mazzucchelli, chapa de acetato, que é o melhor acetato do mundo, é o acetato italiano, mais tradicional. E as lentes que a gente usa são lentes Zeiss, então também são lentes de altíssima qualidade. E os óculos todos são feitos à mão, então é tudo muito artesanal. Todas as chapas, eu que escolho exatamente qual que eu quero usar naquele óculos, combinar com aquela lente. Então, é um processo muito criativo mesmo, muito artesanal. E por isso que a gente demorou tanto tempo, porque 2 anos buscando fornecedores mesmo, buscando o melhor para entregar o melhor mesmo na marca. Muito bom. E aí fica uma pergunta, né? Que eu comecei falando no programa, tradição da marca. Que a Ana Luísa está apresentando, inovação. Não conflita ou elas se aliam? Inovação e também a tradição. Elas se aliam, com certeza. Se aliam. Com Por quê? certeza. Porque a tradição me dá base para eu ter a minha inovação. Porque inovação sem base, sem a tradição, sem a experiência, não é nada. Né? Então, eu preciso ter ali toda a expertise dos anos de mercado, entender o que o meu cliente quer, o meu cliente busca, e aliar isso com a inovação, porque o mundo está mudando muito e muito rápido. Então, juntar essas duas frentes é muito bom. Que bom. E tem uma questão, como que você encara isso como diferencial também na concorrência? Porque, né, você, além de dominar as questões do mercado já até pela questão, né, da tradição, mas você está oferecendo também um produto a mais. Sim, né? com E também com detalhamento muito, acho que mais personificado, né? Pela maneira artesanal, como você até falou. Isso dá frente também à concorrência? Com certeza, é o nosso diferencial, né? Eu acho que a Paris, ela se diferencia da concorrência, porque produto, todos têm produto, mas o cliente volta pelo atendimento, pelo preço justo. E também, quando a gente tem um produto diferenciado e único, o cliente ele vai querer comprar com a gente, com certeza. E esse é um diferencial da concorrência. Mas é por isso que momentos assim como você, né, que tem essa palavra direta com a nossa audiência, acaba traduzindo até pelo tom da sua voz mesmo o sentimento, né, de viver isso, né, e de entregar isso também ao comércio capixaba, né, principalmente ao setor de óticas aí com essa marca tão tradicional. Mas aí eu pergunto ainda mais, né? Dentro da própria Paris, para as mulheres de lá, né? Como que elas te enxergam também? Porque a gente está falando, eu perguntei até por uma questão muito geral, né? Específica, assim, de leitura mais abrangente. Mas dentro da organização, que sentimento será que vem também das suas colaboradoras com a liderança feminina que você exerce? Olha, eu como mulher e líder, eu busco empoderar muito as mulheres que estão do meu lado e que trabalham na nossa equipe. E hoje, 70% da nossa equipe é composta por mulheres.
Inclusive, a maioria das lideranças é feminina. Excelente. Então, a gente sempre tá junto e eu procuro ter esse olhar de empatia, de acolhimento, sem deixar de ter um olhar como diretora, né? Então, eu procuro sempre tá muito junto das mulheres da empresa. Legal. Vamos falar sobre os negócios, então, porque, por exemplo, a gente está no começo do ano, né, e óculos também não deixam de ser presente. Falando, pelo menos, né, os de sol, né, os que têm fotoproteção. Os que necessitam de receita, né, que tem diagnóstico, aí você pode procurar a Óticas Paris, que vai ter os melhores modelos. Mas quando a gente pensa nos presentes, nessa questão de ser também essa parte que pode fazer a diferença quando a pessoa lembra, né, e tem esse carinho, sempre há muitas dúvidas. Quando a gente chega com um cliente com dúvidas, como é que é o tratamento com uma pessoa assim, já que é um momento claro ali que a pessoa às vezes está muito incerta do desejo, né, também acaba tendo dúvida, será que vai ficar bom ou não? Que linhas acabam sendo traçadas para um atendimento assim? Olha, eu acho que primeiro você tem que ter o respeito pelo dinheiro do cliente e entender que um óculos de R$2.000 é um investimento e é natural que o cliente fique, às vezes, inseguro de fazer esse investimento. E o vendedor ter a sabedoria, ter a experiência e fazer as perguntas certas e tentar passar por cima dessa objeção, dessas questões. E é sempre fazer essa anamnese muito bem feita. Essa palavrinha sempre aparece, né? Anamnese. Sempre aparece. Vale também para a própria armação, né? Quem está procurando para si, né? Sim. E também tem a mesma dúvida, tá, gente? Escolher óculos parece que é escolher um carro, né? Porque você vai ficar com ele muito tempo, né? E no diariamente. Ali o tempo inteiro. Eu mesmo, que eu tenho contato com todos os óculos, na hora que eu vou escolher óculos para mim, eu fico horas, dias pensando. Pois é. Então é natural, eu entendo, né, essa dúvida. Mas é você, né, você entender a mensagem que você quer passar usando aquele óculos, entender o que você está buscando. E o vendedor está sempre ali para apoiar e direcionar. Às vezes o cliente gosta de uma armação muito grande e aquela lente não cabe. O vendedor, é papel dele orientar o cliente, porque o cliente é leigo, ele não tem como saber. Então, o nosso vendedor está ali balizando o atendimento também. Sim. Falei do exemplo, né, como comprar o carro, mas tantos outros exemplos, né? A própria roupa diária sempre é uma dúvida todo dia, imagina, né, com a armação, que é uma questão que vai te acompanhar muito, igual você bem lembrou. Mas eu acho que morou aí até a conexão com o nosso primeiro bloco, né? Quando o vendedor e todos esses preparados, né, na sua equipe conseguem ter essa sensibilidade, né? E acho que é o encanto da relação nasce aí, nessa sensibilidade de um levar a dúvida e o vendedor, né, e toda a equipe da Paris entender isso para oferecer o que é melhor naquele momento, né? Sim, é como se viesse um nó e o vendedor tivesse que ir destrinchando aquele nó até ficar uma coisa clara para o cliente. A figura de linguagem que foi a melhor tradução, então, para a nossa manhã. Então, para a gente já, né, encaminhando, porque o nosso tempo do programa também tem limite, infelizmente, mas sempre vai ficar o convite para a Ana Luísa voltar com as iniciativas das Óticas Paris. Então, a gente tem ZEV, tem Óticas Paris. Que caminhos ainda 2025 vão abrir para vocês? Olha, a gente quer focar muito no digital, no nosso e-commerce, que ainda já crescemos, mas ainda temos muito para crescer. E estamos com planos de expansão para outros lugares da Grande Vitória, outros lugares do estado. Então, esse é o nosso desejo. Que bom. Uma vez, até falando em e-commerce, me lembrou de outra questão mais tradicional, a loja de rua. Se a gente pensar assim, tem a loja de rua, tem a loja do shopping, tem o e-commerce. Claro, do e-commerce ok, porque a gente já entende que tem uma relação digital. Mas entre loja de rua e loja de shopping, né, parece que cria sempre uma relação. Uma com a vizinhança e outra com aquele ambiente já preparado, né, para ter todo um conforto especial. Como que você enxerga também isso, essa relação dessas duas localizações? É interessante, porque a loja de shopping tem um ritmo e a minha equipe tem que acompanhar esse ritmo. Então, shopping é a correria. É o tempo inteiro aquele cliente que tem que compra rápido, tem que ir para outra loja. Na loja de rua, o cliente gosta de sentar, bater um papo, ficar 2 horas em atendimento. Então, tem esses dois perfis. E o cliente procura o perfil que ele está mais adaptado ou que ele quer para o dia. Mas é muito interessante, a gente percebe, é nítida essa diferença. Que bom.
Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, tudo aí. Então você pode procurar sempre para ocasiões especiais, mas sempre que necessitar de uma armação nova, um óculos de sol mais moderno. Com certeza. Tudo isso à disposição, não é isso então, Com Ana? certeza. Óculos é o melhor presente em todas as ocasiões. Você quer agradar alguém que você gosta, dá um óculos que não tem erro. Eu sou um desses, hein? Por isso que eu tô sempre de olho nos lançamentos das Óticas Paris. Queria agradecer, o nosso tempo se esgota. Parabéns por toda a sua trajetória. Obrigada. Mande os cumprimentos a seu pai por tudo também que construiu junto com você também certeza. em tudo isso. E a sua presença aqui fica garantida sempre que você trouxer novidades. Tá, joia. Obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui. Sempre que vocês quiserem, estou à disposição. Que bom. E é você também que está aqui acompanhando, né, uma conversa como a gente teve com a Ana Luísa agora, mas outras tantas virão e com certeza com ela também. Obrigado pela sua audiência, tenha um bom dia e volte, claro, no próximo Em Destaque. Até lá! Em Destaque, oferecimento Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado.